Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Muitas vezes eu ouço a frase: até quando eu devo perdoar alguém? Ou a frase: perdoei e essa pessoa volta a errar novamente. Eu também já me fiz muitas vezes essa mesma pergunta. Vou deixar que o mestre dos mestres responda e logo volto com você. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E em seguida, Jesus conta uma história que indico muito a leitura após esse vídeo, que está em Mateus 18, 23, 35. Não se preocupe, vou deixar anotada essa passagem na descrição. Quando Pedro perguntou se deveria perdoar 7 vezes, o discípulo pensava que Jesus ficaria orgulhoso porque pensava ser um número muito alto para o perdão. Mas foi quando Jesus o surpreendeu e disse não 7, mas 70 vezes 7. Quando Jesus disse isso, não significa que você deve sair por aí com uma calculadora nas mãos para ver até quantas vezes deve perdoar o próximo. Quando Jesus disse, perdoe 70 vezes 7, em outras palavras, ele disse, perdoe sempre. Em Marcos 11, 26 está escrito, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Jesus fez Pedro entender que o perdão não era uma questão de números, mas questão de saber que todos nós erramos. Está escrito que todos nós somos pecadores. Romanos 3:23. Pecado não é apenas a atitude de roubar, matar ou adulterar. Jesus disse que o próprio ato de cobiçar a mulher do próximo já é um pecado. Sentir ódio ao próximo é um pecado. Apenas o fato de pensar em algo que desagrada a Deus já é um pecado. Está escrito que todos somos pecadores, mas o que não devemos ser é pecadeiros, ou seja, viver na prática do pecado. Devemos fugir do pecado para que quando Jesus voltar, ele não diga: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois não vos conheço. Mateus 7:22 a 23. Voltando à pergunta de como perdoar. Aqui já aprendemos que o perdão não tem um limite. E imagina um filho que te decepciona muitas e muitas vezes. Um pai amoroso, por mais que doa, sempre terá o coração aberto para perdoar. Mas o que dizer de outras coisas, como por exemplo, alguém que mata, comete todo tipo de violência? Será que existe perdão? Ou, quem sabe, um cônjuge infiel? Será que existe perdão? Em Ezequiel 18:20 está escrito: toda alma que pecar, esta morrerá. Ou seja, todos nós um dia morreremos, porque todos pecamos. Todos herdamos a culpa do pecado de Adão e Eva, sem merecer, mas também herdamos o direito à salvação sem merecimento. Está escrito: por um único homem o pecado entrou no mundo, e por um único homem veio a salvação. Romanos 5:12 a 19. Sabemos que todos somos pecadores. Alguns pecam mais e outros menos. Está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu sei que às vezes é muito difícil liberar o perdão. Não entendemos, o nosso coração está ferido, está sangrando, mas saiba que existe um Jesus Cristo no céu que é bondoso, compassivo e cobriu muitos dos nossos pecados através do seu precioso sangue.
Cometemos pecados que muitas vezes nem pensávamos que fosse um pecado tão grave aos olhos de Deus. Assim como Jesus nos amou e perdoou, devemos também perdoar o outro. Eu sei que muitas vezes é difícil mesmo. Devemos constantemente pedir ao Espírito Santo que nos ajude a liberar perdão. Perdão nem sempre significa convivência. Às vezes, você foi tão ferido que o melhor a se fazer é manter a distância saudável para sua segurança pessoal, pois existem casos como, por exemplo, a violência doméstica, onde a Bíblia é totalmente a favor do divórcio, pois o homem que agride sua esposa e vice-versa está quebrando os votos matrimoniais, ou seja, está sendo infiel e também, com suas atitudes, demonstram estar abandonando o seu lar, sua família. Leia Marcos 10, 1-12, 1 Coríntios 7,15. Perdoar também não significa ter amnésia. Quando perdoamos, preferimos não lembrar, e quando lembramos, a ferida está cicatrizada e não dói. Quando não estiver conseguindo liberar perdão, lembre-se sempre do exemplo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Enquanto seus inimigos cuspiam em seu rosto, zombavam de todas as formas, batia e o injuriavam, o puro e santo Jesus apenas dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aquela cruz não era para ser do Imaculado Filho de Deus. Aquela cruz era para ser minha. Aquela cruz era para ser sua. Cristo pagou o que eu e você não poderíamos pagar. Então devemos seguir o mesmo exemplo. Perdoe todos aqueles que lhe fizeram mal, assim como Cristo nos perdoou. A justiça humana é falha. Muitas vezes condena o inocente e solta os maus. Deus é aquele que se vinga na medida certa e sem sujar as mãos. Confie nele. Está escrito que o prazer de Jesus não é ver um pecador morrer, mas é quando um pecador se arrepende. Lucas 15:7. Quem faz o mal aos outros são pessoas doentes emocionalmente. Pessoas que ferem geralmente são pessoas que foram feridas e não conseguiram quebrar a corrente do mal. Quebre você essa corrente e, através do seu perdão, seja luz na vida das pessoas. Porque está escrito: a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Efésios 6:12. Olá, eu sou Anne Santos. Se você chegou até aqui, é um sinal de que você gostou do conteúdo. Então deixe seu like e sua inscrição. Tenha um excelente dia.